Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou responder uma pergunta que me fizeram no inbox, que eu acho super interessante, que traz um conceito muito importante para quem quer ter uma alimentação saudável. Doutor Marcelo, comer ovo todos os dias é saudável? E aí? De um tempo para cá, o ovo deixou de ser vilão para ser um super alimento, um alimento que tem gorduras boas, proteínas de alto valor biológico, cheio de vitaminas interessantes. Porém, comer ovo todo dia não é uma estratégia boa para a sua saúde. Mas por quê? Será que o ovo realmente não é um bom alimento? Não, não é por isso. O ovo é um excelente alimento. Porém, todo alimento, principalmente aqueles que contêm proteína, eles precisam estar muito bem digeridos para chegarem no nosso intestino e serem absorvidos. Hoje, a maioria das pessoas não tem uma digestão muito adequada, porque a maioria come açúcar, come farinha, estão sempre estressados, não se hidratam direito, os alimentos têm agrotóxicos, poluentes, tudo isso atrapalha muito a digestão. E quando a gente come alguma coisa, principalmente as proteínas, e ela não se digere da melhor forma, ou seja, não há uma digestão completa desses nutrientes, eles chegam no intestino grandes e não digeridos pequenininhos como eles deveriam chegar. E aí no intestino, que é feito para absorver os nutrientes, ele olha para aquele alimento grande e ele não reconhece como um nutriente do ovo, ou da proteína, ou do alimento que a gente comeu. Ele só entende que aquele partícula, aquele nutriente, não era para estar ali. E aí ele interpreta isso como um corpo estranho, ou um alimento, uma substância que não deveria estar ali. E ele trata essa substância como se fosse, por exemplo, uma bactéria, ou um poluente, ou um agrotóxico, e aciona todo o sistema de defesa para combater a gente daquela partícula estranha, que na verdade é um alimento mal digerido. E aí, quando a gente aciona esse sistema de defesa, gera todo um processo inflamatório no nosso organismo. E aí, numa segunda vez que a gente come esse alimento, ou como a gente está comendo todos os dias, cada vez que chega aquela partícula, ele identifica como se fosse um inimigo e, de novo, aciona o sistema de defesa para combater aquela partícula. E isso pode gerar um fenômeno que chama de alergia alimentar, tá? Ou intolerância alimentar, dependendo de alguns fatores que nos próximos vídeos a gente pode falar a diferença. E esses alimentos, principalmente os proteicos, são os que têm uma digestão mais lenta e uma digestão um pouco mais complexa. Então, eles são os alimentos que mais geram alergia alimentar. E os sintomas de alergia alimentar podem ser os mais diversos. Pessoas que, por exemplo, têm muita distensão abdominal, têm alterações de pele, pode ter rinite, sinusite, enfim, tudo isso pode ser sintoma de alergia alimentar. Alguns alimentos que eu vejo com muita frequência, com uma carga alérgica um pouco maior, vocês provavelmente vão reconhecer isso. O ovo, isso acontece com muita frequência. Leite, quem bebe leite todo dia também é um problema. Amendoim, todas as castanhas, algumas pessoas ficam alérgicas às castanhas, e aí tem a ver com a proteína, mas também tem a ver com todos os fungos e outros micro-organismos que muitas vezes estão dentro da castanha. Então, pessoal, na natureza a gente tem centenas de alimentos saudáveis. O ideal era que a gente não comesse os mesmos alimentos todos os dias, até porque cada alimento tem nutrientes diferentes, vitaminas diferentes. Então, pessoal, ovo é um alimento super saudável, mas comer todo dia a gente pode gerar um processo que chama de alergia alimentar, então não é recomendado. Troque a sua fonte de proteína por outras fontes que não o ovo, para a gente diminuir a possibilidade disso acontecer. Tá bom? Se gostou do vídeo, clica aqui no curtir, compartilha e me ajuda a espalhar aí uma mensagem de saúde aí. Um abraço!